Influenciadores sofrem golpe de agência e acabam perdendo uma grana. Então, gente, esse caso tá rolando desde ontem. Ontem. Um casal de influenciadores, o Dois de Paz, que são dois pais que fazem conteúdo de paternidade aqui nas redes sociais. Tem 2 filhinhos. Eles fizeram um vídeo contando que, basicamente, todo o trabalho que eles tiveram no último ano não foi pago pela agência. Eu vou deixar eles explicarem a história. Vocês sabem que eu estou nesse mundo há muito tempo, então eu vou tentar explicar até melhor algumas coisas que eles contam, porque tem aí uma coisa de bastidores do mundo da influência que talvez seja legal da gente conhecer mais para vocês entenderem como é que funciona, né? Eles explicam bastante coisa, eu já vi o vídeo, eles explicam bastante coisa, mas eu acho que vale, até uma boa pra gente falar um pouco sobre o que novos influenciadores deveriam estar de olho quando buscam uma agência, que tipo de relação, o que eles podem perguntar que não pode. É bom da gente dar uma olhada nisso. São eles dois aqui, eles fizeram esse vídeo, tem no TikTok, tem no Instagram, tem mais de 1 milhão, e eu imagino que eles devem estar crescendo bem mais. A última vez que eu vi tinha quase 1 milhão de views, isso foi ontem, então hoje deve estar bem maior. Vamos ver os dois. A nossa família foi vítima do maior golpe da nossa vida, e não foi de um desconhecido, foi de alguém que a gente considerava ser da nossa família. Sem dúvida esse vai ser o pior vídeo que a gente vai ter postado aqui no Dois de Paz, mas ele é muito necessário, não só para denunciar pessoas bem maldosas que estão fazendo isso, não só com a nossa família, mas com diversas outras pessoas. Marcelo Proença e Rodrigo Shiba são donos da agência de influenciadores Hello Group. E quando a gente tinha mais ou menos 4 mil seguidores, eles entraram em contato com a gente, falando assim, cara, vocês são muito bons, vocês têm potenciais para profissionalizar isso, para trabalhar com isso, vocês não gostariam de ser agenciados? Num momento eu falei, gente, talvez seja a chance, né, da gente recomeçar a nossa vida, da gente conseguir dedicar mais tempo à paternidade, mais tempo aos nossos filhos que estão chegando. A gente deu uma pesquisada na vida dos dois. Marcelo Proença era irmão de um dos cabeleireiros mais famosos de São Paulo, que atende assim só famoso e high society. Eles eram os assessores também da Larissa Manoela, então... E é isso, né, gente? Você vai olhar uma agência... Eu vou falar já o que uma agência faz, mas assim, você vai olhar uma agência, porra, um dos sócios é irmão do Marcos Proença, que é talvez um dos cabeleireiros mais famosos, assim, do Brasil, nem diria só de São Paulo. E, pô, são assessores de uma pessoa gigante como a Larissa Manoela. Então, obviamente, isso aí é um atestado de que provavelmente é uma agência idônea, né? Então isso deu muita credibilidade para a gente acreditar no trabalho deles e começar a trabalhar em conjunto. De lá para cá, assim, a gente se esforçou muito, deu assim a vida para fazer esse perfil crescer, criar conteúdo. Foi muito trabalho. Foi muito trabalho. Quem acompanha a gente aqui desde o início sabe tudo que a gente passou, tudo que a gente evoluiu para chegar onde a gente está hoje em dia. Depois de uns anos para cá, a gente... Deixa eu explicar então rapidinho como é que funciona essa questão da agência, tá? No mercado publicitário, né, existe normalmente a agência de publicidade que uma marca, vamos dizer, uma marca qualquer, sei lá, Vivo, Claro, Mercado Livre, né? Essa marca normalmente tem uma agência de publicidade. Essa agência de publicidade, ela vai ser dona da conta de publicidade dessa empresa, dependendo do tamanho da empresa. São várias agências, né? Mas normalmente ou é uma agência grandona e várias agências menores. Essas agências, elas cuidam de toda a parte publicitária. E a gente está falando não só da parte de influenciadores, mas assim, de out of home, de mídia mais tradicional, de internet, de toda ação, de toda campanha que vai fazer, né? Então, sei lá, se tem... desde criar o jinglezinho que vai cantar na campanha, até qual vai ser a marca, até qual vai ser... como que isso vai vender, até muitas vezes a gente de publicidade pode lidar com a questão, o lado do marketing, de como que vai ser a embalagem, como que vai ser as promotoras no ponto de venda. Então, assim, tudo isso pode estar dentro do universo ali do marketing da publicidade, e a agência de publicidade vai cuidar disso tudo, tá?
A agência de publicidade, quando vai fazer digital / influenciadores, ela não vai conseguir, ela própria, ir atrás dos influenciadores. Então, muitas vezes, elas contratam, ok, que pode ter uma equipe dentro, mas como o treco é muito grande, elas muitas vezes vão tentar contratar os influenciadores, só que os influenciadores, do lado deles, além de ter o trabalho de criar o conteúdo, que é o trabalho que muita gente acha que é o único trabalho do influenciador, né? Então, assim, criar conteúdo que já é um trabalho do cacete, porque a pessoa já não tem vida. Se a pessoa para de produzir, ela não ganha mais dinheiro, então não tem sábado, não tem domingo, não tem final de semana, não tem férias, não tem porra nenhuma. Essa pessoa trabalha 24 horas e essa é a vida do influenciador, né? Você que está querendo entrar nesse mundo, já saiba que essa é a vida. Então, se você estiver doente, você vai trabalhar. Se você tiver quebrar a perna, você vai trabalhar. Você sempre vai trabalhar, tá? Tem as suas benesses e tem suas questões, tá? Ainda tem o outro lado, que é o seguinte. Não adianta você ter um perfil maravilhoso, incrível, engajado, que todo mundo conhece, se a pessoa da agência não te conhece. Outra coisa, se você sabe negociar quanto custa, você sabe negociar e fazer um contrato, você sabe dizer quanto custa dentro daquele universo e saber o que é exclusividade e saber, mas quanto que vale, mas quantos rios que vale, é um rios, um stories, mas aí a agência pode fazer isso, mas se me pedirem para refazer, e se não sei o que... Tudo isso, quem passa a fazer, quando o influenciador passa a ser agenciado, é a agência de influenciadores, né? Então a agência nada mais é do que algo que vai juntar vários influenciadores e vai facilitar, inclusive, muitas vezes, da agência de publicidade chegar para a agência e falar, olha, tem uma campanha que precisa de pais, é uma campanha sobre paternidade e maternidade. Quem aí de paternidade vocês têm? E aí a agência vai dizer, olha, a gente tem fulano tem a ver com a campanha esse, tem a ver com a campanha aquele, não sei o quê. Então, a agência de influenciadores não só faz a parte mais burocrática de negociação, né, de fazer todo o trâmite de contrato, se você vai gravar alguma coisa fora de casa ou precisa fazer uma publicidade, ela pode te ajudar nessa produção, ela vai te dizer, ela vai bater ali roteiro, vai bater o que você precisa fazer, se aquilo ali está dentro ou não está dentro do briefing. Então, toda essa parte mais burocrática é a agência que vai entrar no meio do caminho e fazer, porque senão é o influenciador que tem que fazer, e além disso, o influenciador ainda tem que lembrar de produzir conteúdo normalmente já, né? Então, é bastante trabalho. Muitas vezes a agência vai entrar nesse meio do caminho. Normalmente, como é que a agência cobra, né? Tem agências que vão cobrar um valor mensal. Não é comum isso no mercado, a agência cobrar um valor mensal. O que é comum é a agência trabalhar sob demanda. O que isso quer dizer? Que a agência, toda vez que ela conseguir fechar uma publicidade, ela vai ter uma porcentagem. Durante muito tempo, essa porcentagem foi 20%, normalmente. Tem gente que já trabalhou com 15%, muitas vezes é 20%. Hoje em dia, o mercado inteiro tem mudado bastante para 30%. Então, a agência fica com 30% do valor. Então, vamos dizer que a publicidade, a marca vai pagar R$1.000 para você fazer o negócio. Desses R$1.000... a agência vai negociar, a agência vai fazer esse contato da agência de publicidade com o influenciador e tudo mais, e vai ser paga desses R$1.000, R$300. No caso deles, por exemplo, que é 30%. Né? E eles ficam com o resto. Aí tem uma outra parte nessa história que eu vou deixar um pouco mais para frente, que aí eles vão falar os problemas que eles tiveram e eu vou dizer por que esses problemas aconteceram, como que normalmente acontece no mercado e como que acontecia com eles. Começou a sofrer um problema muito sério sobre atraso de pagamento. Isso coincidiu mais ou menos com um período em que a Larissa Manoela saiu da nossa agência. Para quem não entende muito como é que funciona esse universo, nós, como influenciadores digitais, somos contratados por uma agência de influenciadores. E aí, no nosso caso, os pagamentos de qualquer trabalho que a gente fazia... Não é exatamente assim, tá? Na verdade, é o contrário. A agência de influenciadores que é a contratada do influenciador. Porque a agência de influenciadores é a que faz o serviço. Né? Ser agenciado é um serviço, tá? O influenciador que contrata a agência, tanto que no final das contas ele que fica com a maior parte do dinheiro, né? Não são eles que são contratados, mas é só uma coisa técnica isso que eu estou falando, mas na verdade eles não são contratados da agência, ao contrário.
eram realizados para essa agência, 70% do pagamento ficava para a gente, era repassado para nossa conta, os outros 30% do pagamento ficava internamente dentro da agência. E aí o que aconteceu foi, a gente trabalhava cada vez mais, se dedicava cada vez mais e os pagamentos atrasavam cada vez mais. E toda vez que a gente conversava com eles falavam que era uma tendência de mercado, que as pessoas realmente estavam começando a atrasar cada vez mais e que estava todo mundo sofrendo com isso. Mas é isso, eu quero reforçar que a gente está o tempo todo cobrando. E não são só vocês que estão atrasados. A nossa maior dificuldade é que a gente tem 3 perfis que tem muitas ações sequenciadas atrasadas. Aí vira um caos. Então a gente está muito atento para isso, para tentar resolver isso o mais rápido que a gente pode. E para você entender, o que eu conversei com o Roberto, que é o advogado que faz cobrança pra gente, ele falou, olha, Marcelo, é muito simples. Quando eu cobrar, eu vou cobrar de uma forma super séria, segura. Oi, Gustavo e Robert, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma call de novo, tá? Pra gente se falar, pra eu dar detalhes e tal. Mas pra vocês entenderem, eu tô falando com todas as marcas, jurídicos das marcas, eu me vesti de príncipe, né, pra falar com o advogado, tá uma loucura aqui. Falando com o pessoal dos financeiros, mas eu iniciei as minhas conversas com o proprietário das grandes agências, com pessoas que eu tenho mais conexão, que eu consigo falar, que são meus parceiros, que já quebrei galho de um monte de gente. Então eu tô indo nessa do relacionamento mesmo. Eu tô acreditando que tá super engatilhado. Se eu perceber que realmente nós temos uma merda do tipo não vai receber, e a gente vai metralhar pra receber tipo agora. Você ou paga ou vai advogado em cima. Gustavo, eu sei sim, eu tô olhando pra tudo isso. Não estou apavorado porque não dá tempo da gente ficar apavorado. A gente tem que ter tranquilidade para resolver o problema. É isso que eu estou tentando fazer mesmo, de verdade. E, obviamente, se eu tivesse dinheiro, a primeira coisa que eu faria, adiantaria, eu até falaria, olha, recebi essas 3 ações aqui, já mandei para vocês. E também uma coisa que eu estou trabalhando aqui, para ver se eu consigo organizar durante essa semana, que a gente vai tentar um valor da gente, da Hello, meu, do Rodrigo, como um empréstimo, uma coisa qualquer que eu estou tentando aqui, tudo, e logo que eu conseguir também te aviso, porque aí a gente vai adiantar, vai pagar coisas e tal, e a gente vai tentar mandar para vocês o maior valor que eu puder, o mais rápido possível, tá bom? Se você puder conferir essa lista, e eu peguei aquela planilha que eu preparei para vocês um tempo atrás, onde tem todas as ações do período, do ano todo. Então é nela que eu estou abastecendo essas informações todas. Depois eu te mando aquela, porque lá tem todas as outras ações que já foram pagas no ano passado, estas que não foram pagas ainda, e tudo pra gente fazer o controle bem certinho. Eu vou bater um geral, reenviando mensagem para todo mundo de novo, tanto no WhatsApp como no e-mail, falando lá, tudo bem, dia 17, dia 15, dia 22, tá tudo confirmado, vou fazer esse follow-up aí. Se tiver alguma mudança, algum ajuste para mais, para frente, um pouquinho para trás, ou antes, eu também te aviso. E a gente... Vamos lá. Uma outra coisa também que as pessoas acham muito louco, mas quando você entra nesse mundo você descobre, que é o seguinte: quando a agência te paga, quando a agência for te contratar, ela vai dizer qual é o prazo de pagamento. Isso no mundo de empresa, quem não está no mundo de empresa acha isso uma loucura. Como assim eu recebo? Como assim eu faço um serviço e não recebo na hora? Eu faço uma publicidade, entrego a publicidade, posto, tudo mais, e aí eu não vou receber na hora. Pois é. Isso é uma prática do mercado. Que o mercado chega e fala, olha, o pagamento é em 30 dias. E antigamente se pagava em 30 dias, né? Então, assim, por quê? Porque existe toda uma questão fiscal da empresa. Quanto maior a empresa, mais complexa é a parte fiscal da empresa, mais complexa é a parte de financeiro e tudo mais. E, no final das contas, a empresa se utiliza do poder que ela tem, de ela ser contratada e não sei o quê, para dizer que o fluxo dela vai ser de tantos dias. Então, antigamente era assim, você fazia o trabalho e aí tinha uma janela de pagamento. Tinha não, as empresas são assim. Tem uma janela de pagamento onde você precisa mandar a sua nota fiscal, você emite a sua nota, e aí muitas vezes, se você... Aqui eu estou entrando em coisas mais técnicas também, mas, por exemplo, quando você emite uma nota, no mês seguinte você tem que pagar imposto sobre aquela nota, né? Então, sei lá, no Simples Nacional você vai lá pagar os seus 6, 7, 9, 10, quantos por cento de imposto você vai pagar em cima daquele valor. Só que muitas vezes, você no próximo mês que está pagando a nota, você não tem dinheiro, porque o dinheiro não chegou. O dinheiro não foi pago ainda, né? Porque só vai ser pago daqui a 30 dias. E aqui eu estou sendo legal falando 30 dias, tá? Então... tem toda essa questão de fluxo de caixa que é uma dor de cabeça, muitas vezes, para o influenciador. Porque é isso, imagina, você fecha um puta contrato, o maior contrato da sua vida, e aí você tem que emitir uma nota para receber isso daqui a 30, 60, tem empresa que paga em 120 dias, 150 dias. Isso é quase 6 meses. Tá? Tem empresa no mercado normal que paga com essa coisa. Hoje em dia, o normal do mercado é pagar em 90 dias. Tá? 90 dias. Então, você faz o trabalho hoje e você vai receber daqui a 3 meses. E você que tenha dinheiro para viver esses 3 meses e você que tenha dinheiro para bancar, porque você tem que emitir sua nota
Para começar a contar os 90 dias, você vai ter que mandar nota. Então isso quer dizer que você vai ter que pagar o imposto. E aí tem formas de você só pagar quando chega o dinheiro, mas é tudo uma dor de cabeça que normalmente as pessoas elas pagam já no consolidado do mês mesmo, né? Então, é isso. Por isso que tem... E aí pode sim rolar esse rolo. Inclusive, a gente fez um vídeo recentemente sobre o negócio da trança, lembra da transista? Que atrasou, que não sei o quê. Porque realmente o financeiro dos lugares é treta, muitas vezes. O financeiro, ele não tem dinheiro para... Ele não tem, né? O normal é que o financeiro só funciona no horário comercial, de segunda a sexta. Quando você faz um pedido, só 24 horas depois eles vão conseguir entrar e muitas vezes eles não vão conseguir pagar tão rápido assim, depende da maneira como você negociou. Mas é isso, o mínimo hoje em dia é 30 dias e o normal é 90 dias. Tá? Então vai pagar daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Foda-se você. Né? Então, e aí tem uma coisa assim, do tipo, se você não emitiu a nota até o dia tal do mês, você só entra na próxima janela. Isso quer dizer que, se você não emitiu a nota até o dia 20, você só vai poder emitir nota a partir do dia 10 do mês que vem e só começa a contar o tempo depois 10 do mês que vem. Então tem esses rolos, né? Então, dá até para dizer que um pagamento ele pode atrasar, porque muitas vezes a nota chegou atrasada, aí perdeu a janela do mês, aí o faturamento fechou, aí só começou a contar do mês seguinte, aí você ia receber no dia 15 de janeiro, só vai receber agora no dia 5 de fevereiro. Acontece. E muitas vezes pode ser que no dia lá marcado que o pagamento, pode ser que atrase. Acontece também. Não é a coisa mais irreal do mundo. Muitas vezes, enrolou, teve um problema financeiro, só vai conseguir pagar no próximo dia, ou no próximo dia útil, ou não sei o quê. Isso tudo pode acontecer. Pode acontecer? Pode. É comum acontecer? É relativamente comum acontecer. É normal acontecer todas as vezes, todos os dias, durante meses? Não. Até hoje, eu trabalho com isso há 10 anos, né? Até hoje, se eu te disser, esses micro atrasos assim, de uma semana, 3 dias, 4 dias, acontece bastante. Tá? Vamos te dizer que assim, 1 a cada 10 acontece. Um atraso de mais de 1 mês para pagar, estou tentando aqui lembrar, se aconteceu uma vez. Um atraso assim, considerável. Um atraso, tipo assim, deu uma merda gigante. E um atraso que não é um atraso de, tipo, tem uma explicação do tipo, deu um problema e agora você vai poder pagar no mês seguinte. É um atraso de a empresa não está pagando. Se acontecer, aconteceu uma vez. No caso deles aqui, foi ignorância da parte deles achar que era normal isso acontecer. E esse cara falar que as empresas estão todas atrasando e que isso é normal de mercado, não é verdade. Isso não é normal de mercado. Se você está numa agência que está te dizendo, atenção isso que eu estou te falando, se você está numa agência que está te dizendo que todo o mercado está atrasando, que todo mundo está deixando de pagar, que está meses atrasado, tem caroço nesse angu. Isso não é comum. Isso não acontece desse jeito. Tá? Não acontece. E ainda mais... Gente, tem empresas que têm nomes no mercado a zelar. Para ficar devendo meses o negócio. Eu tenho certeza que eles devem ter feito empresas bem grandes. Empresas não ficam devendo dinheiro, gente. Se você fez pro tiozinho, pra birosca da esquina, até dá para entender. Que deu uma merda e tá, não sei o quê. Agora, você tá fazendo, sei lá, para uma empresa gigante, a empresa, o financeiro dela tá funcionando. Se não for por uma questão burocrática, ela vai te pagar na data. Isso não acontece. E segundo o que eles vão dizer aqui, foi um ano inteiro de pessoas atrasando. Isso não existe. Aí tem uma outra questão aqui, que é o seguinte. Eu vou entrar numa parte mais técnica ainda, que é o seguinte. Quando você emite uma nota, né, de pagamento, muitas vezes a empresa... você precisa fazer uma coisa para não ser bitributado. O que isso quer dizer? Para você não ser tributado 2 vezes pela mesma coisa. Por quê? Vamos lá. A empresa vai pagar R$1.000, certo? R$700 vai para o influenciador, R$300 vai para a agência. Se a agência recebe esse dinheiro inteiro, R$1.000,
ela precisa emitir uma nota para a empresa e dizer: empresa, recebi de você R$1.000. E aí o governo vai lá e vai cobrar tributo em cima disso. Certo? Certo. Então, desses R$1.000, estou arredondando, tá? Desses R$1.000, 10% sai de imposto. Então, sobrou R$900. E aí, desses R$900, 70% vai para o influenciador, 30% vai para a agência. Aí a agência vai lá, pega esses R$900, tira 70%, que eu não vou fazer essa conta aqui, e passa para o influenciador. O influenciador recebeu esse dinheiro e precisa falar: agência, recebi de você tantos reais. E aí precisa emitir uma nota contra a agência. Essa nota também vai pagar imposto. Eu vou ter que fazer a conta, cacete. Essa nota também vai precisar pagar imposto. Então, a agência vai pagar ao influenciador R$630. Desses R$630, também tem que pagar os 10% de imposto. Então, o influenciador vai ter que emitir a nota e pagar 10% de imposto. Então, isso quer dizer que ele vai ter que pagar R$63 de imposto e ele vai ficar com R$567, certo? Só que ele está sendo bitributado. O que isso quer dizer? Que a agência pagou 10%, aí ele já perdeu uma porcentagem. E ele depois teve que pagar 10% de novo. E aí ficou com R$567. Se a marca tivesse pagado R$700, que são os 70% direto para o influenciador, ele pagaria 10% em cima dos R$700. Então, ele ficaria com R$630. Então, você vê que na bitributação, ele ficou com R$567, mas se ele tivesse sido tributado só uma vez, ele ficaria com R$630. Para isso não acontecer, o que acontece é, muitas vezes, o cliente paga em duas notas separadas. Então, a agência emite uma nota com 30%, o influenciador emite uma nota com 70%, e aí a marca paga as duas pessoas. E aí não precisa fazer. Não precisa bitributar. Tem outra forma, e aqui de novo estou simplificando bastante, tem um outro dispositivo chamado repasse. O que é isso? Agências de publicidade ou empresas que têm determinados KNAIs, que são formatos específicos ali dentro do Simples, né? Dentro da formação da empresa. O que aquela empresa faz? Determinados códigos podem fazer repasse, que é: recebi o dinheiro. Então, a agência de influência, Porquinho Tarado LTDA, recebe o dinheiro e pega esse dinheiro e repassa a porcentagem sem precisar ser tributado. E fica com 30% e paga imposto sobre os 30%. Então, ele faz a gestão do dinheiro, mas ele diz para a Receita Federal: oi, querida, tudo bom? Esse dinheiro não vai ficar comigo. Então, o influenciador vai emitir uma nota contra mim, só que, na verdade, é uma nota que está sendo repassada. Então, o influenciador, ele emite uma nota, vai pagar imposto sobre aquele dinheiro, só que esse dinheiro vai passar pela agência de influenciador e vai direto para a pessoa. Né? Ok. Então, essa é uma forma da pessoa não pagar imposto duas vezes. Isso é uma forma legal, certa, e é assim que se faz, e muita agência faz isso. Né? Muita agência hoje, porque é mais fácil ela fazer a gestão do que fazer a marca pagar em dois lugares ou ter que lidar com o influenciador, ter que pagar o dinheiro depois, é uma confusão. Então, normalmente, muitas agências fazem isso. Só que o problema é que esse processo precisa ser transparente. Por quê? Primeiro, a agência pode chegar para você e falar assim: oi, tudo bom, fulano? Então, a marca Filhotinho do Capeta tá querendo te pagar R$1.000 para fazer um post no Instagram. Aí ele fala: tá bom, legal, eu aceito. Aí a marca vai lá, fala para a marca: olha, a marca não, a agência fala assim: olha, ok, aceitou. Aí a agência vai lá, a marca vai lá, paga para a agência, e a agência vai lá e repassa R$1.000 para a pessoa. R$1.000 não, 700, né? Porque tira 30%. Quem te garante que a marca só pagou R$1.000? Porque a marca pode falar assim: oi, tudo bom, agência? Eu tenho R$5.000. Aí a agência fala pro influenciador: a marca tem 1.000. Você aceita? Aí ele fala: aceito. Aí a marca vai lá, paga 5.000.
A agência pega o 1.000 que ela disse, tira 30% ainda e paga 700 ao influenciador. Isso pode acontecer? Não. Isso acontece? Acontece. Outra coisa. A marca foi lá e pagou a agência. Aí a agência vira para o influenciador e fala assim, olha, a marca só vai pagar mês que vem. Por quê? Porque a agência está com problema de fluxo de caixa. Tá precisando, não pode se descapitalizar com aquele dinheiro agora. Então foda-se o influenciador. Oi, querido, tudo bom? Deixa eu te falar. A marca não pagou, atrasou. Então, meus amores, se você for entrar numa agência, você não pode, primeiro, red flag de agência. A agência não deixa você ver o e-mail que você recebe proposta. A agência não te diz quanto negociou. A agência não te deixa ter contato com o cliente. A agência diz que todos os pagamentos atrasam. Algum problema tem aí. Um ano inteiro. E aí, meus amores, conversem entre vocês. E outra coisinha importante também. Tenham contato com os clientes. Não deixa passar, não. Porque... Vamos continuar a ver o vídeo? Vamos. Era isolado desse universo, né? O nosso contato com esse mundo sempre acontecia através da agência. Sempre foi Não faça isso. feito um terrorismo psicológico para a gente nunca entrar em contato com esses contratantes. Entre em contato. Porque isso poderia fragilizar a gente no mercado, a gente pararia Não vai fragilizar, muito pelo contrário, vai te fortalecer. de trabalhar. Então, assim, era realmente um medo constante. Que, tipo assim, qualquer passo que você der vai ser muito ruim para você e para sua família. 2024 foi um momento que a gente percebeu que isso se tornou mais forte. Está trabalhando cada vez mais, mas os atrasos estão dificultando muito a nossa vida, a nossa rotina. Então, assim, trabalhamos muito, muito, muito. E quando a gente não via esse retorno, né, esse repasse que deveria vir, a gente começou a ligar o alerta e falou, alguma coisa estranha está acontecendo aqui. Entramos no ano de 2025 e a gente entrou muito aquecido comercialmente e a nossa conta crescendo muito rápido também. Os atrasos começaram a se intensificar mais e mais. Gente, se entender, assim, uma marca começa a atrasar um monte, você até entende. Agora, todas as marcas do mercado atrasarem... Dobrou o nosso faturamento de 2024 para 2025. Isso é um trabalho por trás que as pessoas não imaginam. É a gente escrever roteiro, é a gente gravar, é a gente editar, é contratação de videomaker, contratação de editor, é uma série de custos que a gente tinha para manter toda essa estrutura rodando. Eu fiz, por exemplo, cirurgia de apendicite, eu não pude nem ficar no hospital. Eu tive que implorar para o médico me liberar, para eu voltar para casa prometendo que eu ia descansar. Cheguei em casa com muita dor, com a barriga muito inchada. E aí eu lembro de estar deitado e aí eu tinha que levantar, sorrir para a câmera e gravar. A gente teve influenza e a mesma realidade, a gente trabalhando doente, eu tendo que levantar, olhar para a câmera, sorrir, gravar, porque eu pensava o quê? É a oportunidade que eu tô tendo de mudar o futuro da minha família, de conseguir guardar dinheiro para os meus filhos, de conseguir realizar o sonho da gente construir a nossa casa. Então a gente não pode parar. A gente tem que trabalhar final de semana, a gente tem que trabalhar doente, a gente tem que trabalhar à noite, cuidando dos nossos filhos do mesmo jeito, economizando tudo que a gente podia economizar. Que a gente pensava, a gente precisa guardar esse dinheiro, porque é a oportunidade que a gente está tendo realmente assim, Exato. Guardem dinheiro, viu, influenciadores? Porque o que tem de gente aí que tá fudida, que tá vivendo de passado, esse trabalho não é para sempre. Um dia você tá lá em cima, outro dia você tá ganhando R$0. Não seja maluco. De garantir um futuro para nossa família. A gente começou a desconfiar do que estava acontecendo, porque a gente falava, cara, não é possível, ninguém atrasa ao ponto que as coisas estão atrasando. A gente estava desgastado, o Robert desenvolveu uma doença autoimune por estresse, e a gente falava assim, cara, não é possível que alguém que conheceu nossa família no momento que conheceu de fragilidade, que pegou nossos filhos no colo, que viram nossos filhos nascerem, que dizia que nos amavam, seriam capazes de cometer tamanha crueldade e tamanha traição
com a nossa família. O dinheiro que desapareceu não é só o meu dinheiro e do Robert, é o dinheiro de uma família inteira, inclusive de Mark Maia. Existiam pagamentos ali que eram para ser realizados diretamente na conta de Mark Maia. A gente começou a entrar em contato com as pessoas e, pro nosso desespero, a realidade estava ali na nossa cara o tempo inteiro. Nunca houve atraso de pagamento. A gente questionava, a gente chorava. E, gente, por que... Ok, às vezes o influenciador tem medo de entrar em contato com a marca. Achar que vai fazer uma besteira, não sei o quê. Mas será que não eram amigos de outras pessoas que fizeram a mesma campanha e perguntar pra eles, olha, vocês já receberam? Gente, eu falo isso com todos os influenciadores que eu tenho oportunidade de falar quando eu dou aula, palestra, etc. Fiquem de olho no negócio de vocês. O trabalho de vocês, eu sei que muitas vezes a pessoa, ela do nada posta um conteúdo na internet sem nenhum objetivo, e aí de repente explode, de repente ganha uma carreira, e de repente não sabe o que está fazendo. Se profissionalizem, gente. Corram atrás. Vocês não precisam saber de tudo. Vocês não precisam saber de todos os detalhes, mas corram atrás de aprender minimamente como funciona o mercado de vocês. Minimamente. Porque senão isso vai acontecer com vocês até vocês aprenderem e pararem de confiar em qualquer pessoa. Porque o negócio não é você centralizar e não deixar ninguém fazer o seu trabalho. Muito pelo contrário, porque senão você não precisa da agência. Né? Você não precisa da agência. Você simplesmente vai fazer você próprio, se você quiser centralizar tudo. Agora, fique de olho, esteja junto, veja o que está sendo negociado, quanto está sendo, quanto que custa, quando que está vindo, quando que não está vindo, Fique de olho. E não existe essa história de você não pode saber sobre tal coisa. Não, tal coisa é uma coisa da agência. Não existe. Se a agência não é transparente com você e não te mostra as coisas, alguma coisa tem de errado. Não abandone o seu trabalho. Eu não tenho saco de ver esse negócio de emissão de nota. Meu amor, quando você acorda um dia, você descobre que o contador fez tudo errado e você tomou no cu. De repente você está com uma dívida com a Receita Federal e tu não sabe. Porque ninguém pagou. Porque eu não sei, porque não sei o quê. Porque eu não sei que tem que emitir não sei o quê. Aprenda. Aprenda. Ninguém vai se importar com o seu trabalho mais do que você. E é uma merda ter que chegar nesse nível de desespero pra entender que você tem que fazer isso. E, gente, pelo amor de Deus, é foda. Muitas vezes influenciadores... Eu ia falar assim, cara, como que não teve nenhum amigo pra avisar? Mas, assim, muitas vezes influenciadores estão trabalhando 24 horas e não estão com tempo de ficar tendo amizade. Muitos influenciadores não têm outros amigos influenciadores pra conversar. Por isso que eu sempre falo, conversem entre si. Abram valores, abram quanto você ganhou. Como é que foi. Não estou falando para você falar tudo que você ganha na vida, mas seja transparente com as pessoas que podem te ajudar. Porque senão, meu amor, o negócio vai dar ruim de verdade. Isso aqui que aconteceu, das pessoas ficarem mais de 1 ano para receber, achando que ninguém estava pagando. Só aconteceu porque não teve ninguém para chegar e falar, gente, isso não é normal. Mas vai me prejudicar. Não vai te prejudicar, vai atrás da marca agora. A gente implorava por uma resposta e aquela pessoa olhava nos nossos olhos e dizia assim, eu estou fazendo de tudo para conseguir ajudar vocês, para conseguir receber esses pagamentos. E o dinheiro já estava na conta deles. Gente, foi muito duro começar a receber o comprovante de todo mundo. Ninguém nunca falhou com a gente, além da pessoa que a gente mais confiou esse tempo inteiro. A gente foi atrás dessas provas para ver se realmente essa suspeita que estava na nossa cabeça era verdade. E, gente, foi muito duro receber a primeira prova de que esses pagamentos já tinham sido realizados para a conta dele e nunca tinha feito um repasse, porque estávamos a caminho do hospital com a mãe com meningite, e a gente recebe no WhatsApp
um comprovante falando assim, sim, já foi tudo pago, ele não repassou para vocês. Então, tipo assim, imagina você lidar com tudo isso e ainda você ter a prova de que nossa família foi vítima de um golpe. Eu só pensava naquela hora assim, cara, imagina se a gente tivesse deixado de pagar o plano de saúde da Maia naquele momento. Aonde que ela teria feito o tratamento dela aqui no hospital? E o dinheiro que a gente já tinha. Um faturamento que era nosso trabalho. Eu me matei para ganhar aquele dinheiro, para dar um futuro para os meus filhos. Era pra gente estar começando um ano impecável. E aquela pessoa sabia de tudo isso. Aquela pessoa foi má a ponto de saber dessas dificuldades, a ponto de saber dos nossos medos. E ainda assim, ela escolheu continuar enganando a gente. Num primeiro momento, a gente só avisou, contratamos um escritório e a gente vai atrás da verdade. Em nenhum momento a gente fez uma acusação. E já foi o suficiente para aquelas pessoas desaparecerem. Sumiram, não respondiam, não deixavam rastros. Depois disso, o que a gente fez? Vamos tentar agendar uma reunião para a gente conversar? E aí não queriam, contrataram uma advogada no mesmo dia, não davam mais resposta, tudo que vinha de resposta era por intermédio da advogada e basicamente a resposta que a gente recebeu não foi um pedido de desculpas, não foi uma submissão sobre o que eles tinham cometido contra a gente. E nenhuma tentativa de fazer algum acordo, alguma negociação para quitar, enfim, tudo isso que foi apropriado de forma indevida. A única resposta que a gente recebeu foi através da advogada, falando assim que eles não tinham dinheiro e que eles não iriam pagar. A gente esperava que a gente tivesse um mínimo de dignidade vindo do outro lado, um mínimo de resposta, de um pedido de desculpa, de olhar no olho e falar, eu errei, eu realmente fiz isso com vocês. A pessoa vive numa casa, num condomínio de luxo, a pessoa tem um carro de luxo, a pessoa tem outros bens, e nem esse interesse de falar assim, ó, eu vou resolver, nem que seja com bens, mas eu vou pagar. E me choca pensar que alguém tenha frieza de seguir a vida num padrão em que a gente viu ele seguindo esses anos todos, parando em valet de shopping, comprando itens de luxo, viagens, seja o que for. E sabendo da nossa realidade, eles viviam tudo isso com o nosso dinheiro. A gente não está falando de pouco dinheiro, a gente está falando de mais de R$500 mil que desapareceram. R$500 mil que foram pagos para a conta da Hello Group e que ninguém sabe aonde foi parar esse dinheiro. O que eles tiraram da gente não foi só mais de R$500 mil até o momento. Eles tiraram a nossa estabilidade psicológica, eles desgastaram a gente em vários momentos se desgastou entre a gente por tudo que estava acontecendo. Vários momentos eu lembro de estar estressado. Gente, me choca muito terem deixado chegar nesse nível, tá? Isso que é o mais assustador, assim, estavam muito mal assessorados mesmo, assim, por isso que eu falo, nunca mais vão deixar nada disso correr em outro lugar. No final das contas, eu tenho certeza que isso vai trazer muitas coisas boas para eles, porque definitivamente é um vídeo viral que todo mundo tá vendo, o mercado inteiro tá vendo. Então eu tenho certeza, inclusive, que vão crescer de seguidor, com certeza, isso vai ser... literalmente os males que vêm para bem, eu acho que essa denúncia. Mas, assim, nunca mais vão deixar nada na mão de ninguém. E até digo, se vocês assistirem esse vídeo, não deixem de confiar nas pessoas por causa disso, mas também não deixem de olhar bem perto o que está acontecendo. E tenham amigos, tenham pessoas, e agora eu tenho certeza absoluta que eles vão se aproximar de outras pessoas que vão trazer isso um pouco para eles, mas tenham amigos que possam dar um panorama de como o mercado funciona. Porque chegou num nível muito absurdo para vocês irem atrás. É surreal, assim. E ter perdido a paciência com os meus filhos por causa desse homem. Eles fizeram esse terrorismo psicológico mesmo de medo, né, de falar, de entrar em contato com as pessoas para blindar a gente e isolar de qualquer descoberta. Quando a gente foi atrás, né, de todas essas provas, entramos em contato com todos esses clientes, a gente foi... O mais chocante é isso, gente. Qualquer micro conversa com qualquer pessoa, iam chegar para eles e falar, tem merda nisso aí, vai correr atrás. A certeza da pessoa que está fazendo isso, de que nada vai acontecer, é meio chocante. Muito bem acolhido, né? Passaram todas as provas, comprovantes, contratos, todo mundo ficou surpreso, né? Porque como eram pessoas que estão há muito tempo no mercado, estão manipulando muita gente,
E estavam fazendo muito bem feito, porque eles estavam realmente isolando, né, todos esses influenciadores desses clientes. A gente... E com certeza, muito provavelmente, vão começar a aparecer outras pessoas da agência passando pela mesma coisa, que eu tenho certeza que não foi só com eles, né? Aqui mais para, primeiro, correr atrás dos nossos direitos, do tudo que a gente trabalhou, a gente receber, mas também para avisar todas as pessoas que ainda não sabem, entendeu? De que tem pessoas por trás aplicando esses golpes, manipulando pessoas, se apropriando indevidamente desse dinheiro. Tentam seguir vendendo outros influenciadores, fazer o que eles sempre fizeram, né? Tentar calar as pessoas, tentar amedrontar e tentar continuar aplicando esses golpes. Mas a gente não vai deixar. No que depender da gente, as pessoas vão saber, mas que as pessoas saibam da realidade, do que está acontecendo, e que essas pessoas não podem continuar trabalhando e fingindo que está tudo bem, porque eles já estão fazendo isso há muito tempo, não estão fazendo isso só com a gente. E o tempo de medo precisa acabar. A gente precisa expor a realidade. Foi realizada uma queixa-crime contra eles. Eles estão sendo processados na vara civil, na vara criminal, com todas as consequências do que isso imputa, né? Então é isso, gente. Agora mais do que nunca a gente vai precisar do apoio de vocês, da força de vocês. Qualquer trabalho que vocês vejam a gente fazendo é muito importante. Aquele apoio, aquela ajuda, porque é um recomeço. É um recomeço para continuar trilhando todos aqueles sonhos que a gente tem e para conseguir dar um futuro incrível para esses meninos que vocês amam muito. A gente simplesmente não sabe aonde está o dinheiro do Dois de Paz. Gente, que provavelmente aqui eu tô entrando no universo supostamente, né? Se eles estão falando que eles perderam... Isso começou bem na época que eles perderam a Larissa Manoela. Eles deviam ter gastos do nível do dinheiro que a Larissa Manoela trazia. A Larissa Manoela saindo é uma porrada grande numa agência, né? Não sei qual é o tamanho da agência deles, eu não sei qual é o tamanho do casting, se a Larissa era maior e muito maior do que os outros. Mas pode ser que eles tenham se comprometido com coisas que assim que a Larissa saiu, eles não tinham como pagar mais, né? E aí começou a enrolar o dinheiro para tentar, o famoso tentou vestir o santo desvestindo o outro, e provavelmente se enrolaram financeiramente e não tinham para onde, e aí começaram a pegar dos influenciadores e começaram a enrolar eles. Eu acho que pode, essa é uma possibilidade. Mas assim, gente, é complicado. Tomara que eles consigam se resolver, tomara que consigam se reerguer. E eu tenho certeza absoluta que a internet vai ajudar eles e vai lá apoiar. Muita gente vai conhecer o trabalho deles agora. E vai dar tudo certo para eles. Fique de olho nas suas coisas. E não é só você sendo influenciador, não. Tudo. Tá? A sua ignorância, às vezes, pode custar muito caro. Fique de olho.